Olá, crianças, tudo bom? Sejam bem-vindas a mais uma aula online de matemática, isso mesmo. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, brincando, estudando e aprendendo bastante. Vamos lá na nossa aula. A nossa aula de matemática, na aula de hoje, nós vamos revisar sobre os agrupamentos. Lembra que na nossa atividade de matemática da aula passada, lá na página 87, onde tem esse menino com várias tampinhas, nós começamos a trabalhar sobre agrupamento? Nessa atividade eu pedia para você fazer grupinhos das tampinhas, separar as tampinhas vermelhas, as laranjas, a azul, as verdes, e isso vocês iam fazendo agrupamento. Agrupamento é quando eu digo, eu quero fazer grupos de 10 tampinhas. Então, começa a fazer grupos de 10 tampinhas e ali eu vou ter uma dezena. Um grupo de 10 a gente chama de dezena. Ou eu posso fazer assim como o Leandro da nossa atividade da aula anterior, fazer os agrupamentos por cores, por tamanho. Nós podemos usar diversas estratégias, diversos critérios para separarmos o agrupamento. Então, na atividade de hoje, a gente vai continuar estudando sobre esses agrupamentos. Nós vamos formar grupo de 10, grupo de 5. A atividade vai dizer quais os grupos que nós vamos formar, tá bom? Por exemplo, lá na atividade da página 88, na questão 16, diz assim: forme grupos de 10 unidades, ou seja, tem que ter 10 elementos dentro desse grupo. E complete as informações de cada item. Por exemplo, a gente vai pegar os carrinhos aqui, por exemplo, e vamos fazer grupinhos de 10. E a gente vai botar no quadro de ordem, que é um quadro para organizar dezena, unidades. Quantos grupos de 10 você formou? O grupo de 10 que você formou vai ser chamado de dezena. E o que sobrou sem o grupo de 10 se chama de unidade. E a partir daí, nós já vamos introduzir, já vamos conhecer e explorarmos uma coisa nova, que é o material dourado. Quem conhece o material dourado? Vocês já viram sobre esse material dourado? Pois bem, o material dourado é um material que nós usamos para nos auxiliar nas nossas atividades de matemática. Ele serve para nos ajudar nas contagens, nos agrupamentos. E no nosso livro, ele vem demonstrando o material dourado para vocês primeiro compreender, vocês entenderem o que é o material dourado, o que ele simboliza, e depois uma atividade para a gente ir fixando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Se for um cubinho desses, só um quadradinho, significa uma unidade. Por exemplo, se eu tenho 5 cubinhos desses, eu tenho que número? Eu tenho 5 unidades. Muito bem. Se eu tenho uma barrinha dessa, essa barrinha é formada por 10 quadradinhos, por 10 cubinhos. Então, uma barrinha dessa significa 10, ou seja, uma dezena. E se eu tiver duas barrinhas dessas, significa que eu tenho duas dezenas, ou seja, 10 mais 10. E 10 mais 10 é quanto? É 20, isso mesmo. Então, essa barrinha significa dezena. Nós temos uma placa. Essa placa significa 100. Essa placa é formada por 100 quadradinhos desses, 100 cubinhos, e que formam uma centena. E nós temos o cubo grande, que é esse cubão aqui, que ele é formado por 10 placas dessas daqui que nós usamos para representar o 100, que representa 1000. Ele tem 1000 cubinhos, 1000 quadradinhos no seu formato, né? Então, nós vimos o cubinho, que significa unidade. Nós vimos a barra, que significa dezena. Nós vimos a placa, que significa 100. E o cubo grande, que significa 1000.
certo? E tudo isso a gente coloca num quadro de ordem que pra gente compreendermos, né, e organizarmos. Eu vou botar aqui como é formado esse quadro de ordem, ó. Até o momento nós estamos usando dezena e unidade. Então a gente vai pegar o nosso quadro de ordem e vamos usar com dezena e unidades. Por exemplo, eu tenho aqui três barras e 2 cubinhos. Eu vou fazer o quê? As barras significa 10, ou seja, uma dezena. Então eu vou contar quantas barras tem e vou botar aqui no quadro de ordem da dezena. E os cubinhos representam as unidades, tá certo? Então é isso. É sobre isso que nós vamos estudar hoje, agrupamentos e material dourado. Então nossa atividade de hoje está lá no nosso livro módulo 1, nas páginas 88, 89, 90 e 91. Repetindo, nas páginas do livro módulo 1, 88, 89, 90 e 91. Já no nosso caderno de atividades complementares, nossas atividades estão nas páginas 41, 42, 43 e 44, certo? Então, é essa a nossa atividade de hoje. Lembrando, nós não podemos responder nossas atividades no nosso livro. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão responder no caderno, vão colocar apenas atividades de matemática, a data do dia de hoje e as páginas das atividades, tá certo? E responde como se estivesse respondendo no livro, porém vai responder no caderno, tá bom? Não precisa copiar as questões, apenas responder. Então, um beijão, boa atividade, bom desempenho e vamos aprender bastante sobre agrupamentos e material dourado. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.